Marcos capítulo 4, versículo 35. Os irmãos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra de Deus: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus a todos sempre. Glória a Deus. Meus amados irmãos, como os irmãos já sabem, mas não custa lembrar, o Evangelho segundo escreveu João Marcos, na Bíblia Sagrada aparece na segunda posição, segundo livro do Novo Testamento. O Evangelho dentre os demais, o mais resumido, o menor dos 4 evangelhos. O evangelho que historicamente foi o primeiro a ser escrito, apesar de ser o segundo na ordem do Novo Testamento. O evangelho que foi escrito destinado aos romanos, para que aos crentes que estavam em Roma, para que eles perseverassem na fé. Em meio às lutas e perseguições que a igreja passava em Roma, João Marcos é usado para anotar mais ações de Jesus do que parábolas. Não é o evangelho que traz menos parábolas e traz mais ações. Mas só para os irmãos terem ideia da importância desse evangelho, se você observar, todos os demais evangelistas fazem menção ao evangelho segundo escreveu João Marcos. O que faz menos menção é o João, mas o evangelista João ainda cita 93% do que está escrito no Evangelho segundo João Marcos. Queridos, agora no capítulo de número 4, nós vamos encontrar uma passagem bíblica que é conhecida de quem frequenta os cultos, de quem lê a palavra de Deus. Jesus apaziguando a tempestade. E cá para nós, que sempre nós associamos tempestade a algumas situações que nós vivemos no nosso dia a dia, que nós vivemos no nosso cotidiano. E é comum, não é, irmãos, passarmos por tempestades. Eu posso, antes de começar a pregar a palavra de Deus ainda, dizer aos irmãos que as tempestades, elas são inevitáveis. Basta estar vivo para sofrer uma tempestade. Saiba desde já que, se você está sofrendo, ou se você passou recentemente por alguma tempestade, não é porque você é inferior a ninguém, não é porque você é mais sofrido do que ninguém, é porque, irmãos, as tempestades, elas são inevitáveis. Interessante que agora há pouco nós saímos de uma situação de pandemia e agora nós estamos passando por outra situação onde várias pessoas estão ficando enfermas. Seja pelo mosquito da dengue, seja pela gripe que está dando por causa da mudança do tempo, mas Brasil afora tem muita gente doente, tem muita gente acamada, tem irmãos dessa igreja que foram ao hospital da rede privada ontem, às 18 horas, e a 1 hora da madrugada não tinha conseguido ser internado ainda, porque não tinha leito. Tudo muito ocupado, tudo muito cheio. As tempestades são inevitáveis. E basta estar vivo para passar por tempestades. Saiba disso desde já. Irmãos, outra coisa que eu tenho que falar é que as tempestades, além de serem inevitáveis, elas são imprevisíveis. Não é porque nós estamos bem hoje que nós não vamos passar por uma tempestade amanhã.
Interessante, me faz necessário citar essas 3 coisas. Primeiro, que elas são inevitáveis, fazem parte da nossa vida. Tem que vir o pacote completo. Se não vier o pacote completo, a gente tem algum problema. Segundo, elas são imprevisíveis. Nós estamos bem, nós estamos louvando na casa de Deus, nós estamos fazendo a obra de Deus. De repente, nós somos surpreendidos por uma tempestade. Thalita Isa, essa semana saiu para trabalhar, brincou, bagunçou, fez tudo que tem direito, que ela faz todos os dias em casa. Saiu para trabalhar, de repente alguém veio, pô, bateu no carro dela. Aí já mudou o clima, já chorou, já se angustiou, já tive que pedir um irmão para pegar ela no trabalho, porque mudou, as tempestades são imprevisíveis. Né, irmãos? Pessoas de poderio econômico considerável no Brasil testemunham que não esperavam pela tempestade que veio e ceifou muitas vidas recentemente. Pessoas, por que não dizer, até melhores do que nós, mais bondosas, de maior destaque, foram levadas, foram dizimadas. Terceira coisa, irmãos, para eu começar a pregar, é que as tempestades, elas são muitas vezes inadministráveis. Nós não temos como controlar as tempestades. Eu falei outro dia aqui para os irmãos que as maiores potências do mundo têm armas nucleares, têm um poderio bélico que pode destruir a terra centenas de vezes, mas eles não conseguem deter a força da natureza. Ora, vamos pegar a passagem bíblica que nós acabamos de ler. Jesus estava no barco, e Jesus não estava no barco com pessoas inexperientes, não. Ele estava no barco com pescadores. Pescador que se preza, ele é acostumado a passar por tempestade no mar, é ou não é? É acostumado. Quem pesca, né, tem que estar preparado, porque de repente o tempo muda. Agora você observa, de repente veio a tempestade. Se a gente for pegar a geografia, aonde aconteceu essa tempestade aqui, o Mar da Galileia, quem conhece um pouco de geografia bíblica, aprende que o Mar da Galileia na verdade é um grande lago de água doce. Eu até anotei as medidas aqui, 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Um grande lago, o maior reservatório de água doce do Oriente Médio. Em uma das extremidades do Mar da Galileia, nós temos o Monte Hermon, que na maioria da maioria do ano, dos meses do ano, o cume do Monte Hermon é aquela cena, ele é congelado, é a maior elevação do Oriente Médio. E diz a história que, vez por outra, o vento, ele meio que encana Monte Hermon abaixo, e ele chega no Mar da Galileia e causa como que um redemoinho. E você observa que foi mais ou menos isso que aconteceu nesse momento aqui. Jesus estava no barco com pescadores, com homens que são acostumados a entrar no mar, são acostumados a pescar. Mas você observa, chegou um ponto da tempestade que eles não conseguiram administrar. Eles já eram pescadores, mas eles recorreram a Jesus. Senhor, desperta porque nós estamos perecendo. Aliás, estamos não. Senhor, acorda porque nós perecemos. As tempestades, irmãos, elas são inevitáveis. As tempestades, elas não são previsíveis. As tempestades também não são administráveis. Agora tem um detalhe que vocês vão concordar comigo sobre tempestade. Depois eu começo a pregar. É porque a tempestade, irmãos, ela nos ensina. Já que eu citei Thaisa, que essa semana foi atribulada ali com a batida no carro dela, por que não dizer que as tempestades, elas são pedagógicas? Porque Jesus nos ensina, né, por meio dele. Ele usa a forma dele nos ensinar. E pensa num lugar bom para a gente aprender, é na tempestade. Porque na bonança, às vezes, a gente faz até pouco caso. Hoje de manhã, ensinando sobre oração na escola dominical, eu disse assim, irmão, é interessante que eu acho que se Jesus não tivesse deixado o modelo da oração na Bíblia Sagrada, corria o risco de alguém chegar na presença dele e dizer assim, Senhor, tu sabes que eu sou o máximo, né? Senhor Deus, tu sabe que eu não preciso de nada, mas eu estou ali na tua presença, porque o Senhor é Deus, afinal de contas, mas eu não preciso de nada. Jesus disse, não, quando vocês forem orar, vocês primeiro deem graça, é Pai nosso, não é primo nosso, é Pai nosso que está no céu, não é? Santificado seja o teu nome, vem sobre nós o teu reino.
Não é bem assim, você não é o máximo não. Você precisa pedir a Deus pelas suas necessidades. Você precisa pedir a Deus perdão pelos seus pecados. Você precisa uma série de coisas. Antes de apresentar necessidade, tem toda uma pedagogia. Ou seja, Jesus também nos ensina na tempestade. Sabe por que a gente passa por tempestade? Sabe por que nós precisamos passar por tempestade? Se não tivesse tempestade, a gente não orava. Um testemunho marcante na minha vida, e eu prometo que é só esse que eu vou contar essa noite, foi naquela época, eu não sei se os irmãos lembram, os irmãos que viajam aqui, na época que teve um acidente com o avião da Gol, caiu um avião da Gol lá na Amazônia. Naquela época, eu ia pregar a palavra de Deus lá no Rio de Janeiro, no Congresso de Mocidade, lá na Barra da Tijuca. E eu lembro que naquele dia aconteceram muitas coisas. Por exemplo, eu fui cantar o Desejo Missionário e alguém disse que eu era desafinado. E eu sou mesmo. Estou ali no coral, mas no coral a gente disfarça. Marinho do meu lado cantando bem, aí não precisa cantar bem, é só dublar. Coral tem essa vantagem. E é interessante, é verdade. Mas eu fui cantar o Desejo Missionário, alguém disse que eu cantava ruim. Foi como Mefibosete, que quebraram as pernas dele. Caiu do cavalo e quebrou as pernas. Aconteceu muita coisa, irmão da Donep oraram por mim. Mas eu lembro que lá quando o avião decolou, um homem, assim que eu entrei no avião, eu sentei perto dele cantando o Desejo Missionário. Mamira, eu estava humilhado, porque disseram que eu não sabia cantar, não é? Aí eu entrei, meio de cabeça baixa. Deus usou o irmão da Donep no aeroporto para dizer que Deus ia me usar no avião. Mas eu não sabia que era cantando. E eu entrei lá cantando, eu quisera, senhoria, proclamar. E eu lembro que uma pessoa, assim que eu sentei na poltrona, disse, você é crente? E como todo crente, eu pensei que ele era também a se perguntar. Eu disse assim, sou, você é também? Ou você é de que igreja? Ele olhou para mim e disse, eu sou ateu. Misericórdia, Jesus. Não orei muito hoje não. Aí eu disse, mas eu estou lhe atrapalhando? Ele disse, não, pode cantar. Eu comecei, naquele dia, eu lembro tudo que vinha à minha mente, em português, em espanhol, em francês, tudo eu cantei, Desejo Missionário. Naquele dia eu lembro que começou a turbulência, famosa turbulência. O avião começou a tremer lá em cima, tremer. Acendeu o aviso de atar o cinto de segurança, tremeu o avião. E começou a tremer de uma maneira tão terrível, que parece que o avião mergulhava no ar. Eu lembro que do terceiro mergulho ali, apagou as luzes do avião e caiu a máscara de oxigênio. Quando caiu a máscara, virou no desespero dentro do avião. Alguém disse, o avião vai cair. Aquele homem agarrou no meu braço e ele disse assim, irmão, começa a orar aí, começa a orar. Eu disse, mas você não é ateu? Ele disse, não, mas ore aí para Deus acalmar a tempestade. E eu comecei a dizer, Senhor, marca agora, eu creio que o Senhor criou essa situação para falar com esse homem. Toca o coração dele, Senhor. Que ele te aceite nesse momento, essa noite. Que ele entenda que o Senhor é Deus na terra, no céu e embaixo da terra. Comecei a orar pelo homem, não orei pela tempestade. Daqui a pouco passou a tempestade. Aí ele foi e me empurrou, sai daqui. Eu disse, mas Deus acalmou a tempestade. Isso não foi Deus não, Deus não existe. Ah, Jesus. Quando pousou o avião, lá no Rio de Janeiro, aeroporto Antônio Carlos Jobim, o Galeão. Pousou o avião lá no Galeão. Eu lembro que, na hora de pegar a bagagem, ele disse, vem aqui, rapaz, vem aqui. Pega a bagagem comigo que eu quero te apresentar a minha esposa. Ela é crente da tua igreja, eu acho. Quando chegou no saguão do aeroporto, aquele homem, aquela mulher, ele disse, lá vem minha esposa. Daquelas crentes que de longe a gente sabe que é crente. Do jeitão delas, né? Das irmãs de oração. Quando ela chegou perto da gente, ela levantou o dedo com a autoridade das irmãs do círculo de oração. E ela disse assim, antes que você diga qualquer coisa, apontando para ele. Eu ainda sou Deus no céu, na terra e embaixo da terra. E como prova que eu sou Deus, eu usei esse rapaz aí, com o hino que você cantava quando estava no meu caminho. O homem não era ateu não, ele era desviado da igreja. E ela disse assim, para que tu entendas que eu tenho um plano na tua vida.
que eu te chamei, que não era para tu ter saído. Eu te prometi que criaria uma situação, uma tempestade, para te ensinar que eu sou Deus, que te chamei, que te escolhi desde o ventre da tua mãe. Eu peguei a minha bagagem, dei as costas, eu digo, eu vou deixar isso aí que é para a glória de Deus. Quando eu dei as costas, Samuel, a minha mulher disse assim, e você, rapaz, vira para mim. Aí eu olhei para ela, virei para ela. Aí ela disse assim, ela apontou o dedo para mim e disse assim, sabe por que Deus te usou no avião com esse hino? Não importa se tu sabe cantar, se tu não sabe. É porque Deus manda te dizer que a obra é dele. Ele usa quem quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, para que tu nunca mais abra a tua boca e diga que tu não tem valor. E para que tu entendas que na tempestade, eu sou o Deus que ensina. A tempestade, irmão, ela é inevitável. Ela é imprevisível. A tempestade, nós não conseguimos administrar. Agora, acredite, na tempestade nós aprendemos. E antes de começar a pregar a palavra de Deus, eu tenho que dizer para você, você observa que depois de proferir várias parábolas, depois, irmãos, observa o capítulo 4 do Evangelho segundo Marcos. Aí a Bíblia Sagrada diz que Jesus agora cansado, ele olha para os discípulos e diz, passemos para outra banda. E a Bíblia diz que ele, deixando a multidão, ele subiu no barco e a Bíblia diz que havia outros barquinhos ali em volta. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que levantando um grande temporal naquela oportunidade, subiram ondas por cima do barco. Você observa o cenário, aquele vento encanado ali, desceu e criou ondas e uma situação que os historiadores dizem que o barco girava descontroladamente. E as ondas, elas cobriam o barco de maneira que enchia o barco de água. Uma situação desesperadora que eles não tinham controle. E a Bíblia diz que Jesus, cansado depois de proferir várias parábolas, a Bíblia Sagrada diz que Jesus entra no barco. Olha a situação, o barco girando, o vento, as ondas cobrindo, o barco enchendo d'água, está escrito na Bíblia. Mas Jesus entra no barco com o travesseiro e ele vai lá para trás, para a popa do barco, coloca o travesseiro e dorme. Aí a Bíblia Sagrada, ela diz que os discípulos, vendo aquela situação, despertaram ele num tom, digamos, irônico. Por que não dizer irônico? Num tom de afronta a Deus, dizendo assim, Senhor, não te importas que nós pereçamos? Como se Jesus estivesse indiferente àquela situação. Aí você vai observar agora que Jesus desperta, e ele não se dirige aos discípulos, não. A Bíblia diz que ele se coloca de pé no barco, e ele repreende o vento e a tempestade. Cala-te! Aquieta-te. Aí você vai ver que agora os discípulos, eles vendo aquela situação, eles nem conheciam Jesus direito, porque a situação eles nem podiam administrar, mas eles olham agora e dizem assim, quem é esse entre eles? Quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Ou seja, tem alguma coisa diferente nele, mas eu estou falando dos discípulos de Jesus. Perceba uma coisa interessante, irmãos, é que essa passagem aqui, ela gira em torno de 3 perguntas. Primeiro, a pergunta que foi feita pelos discípulos em tom irônico a Jesus. Senhor, não te importa que nós pereçamos? Essa pergunta é interessante porque é uma pergunta que nós fazemos. Sabendo nós que todos nós passamos por tempestade, sabendo nós que a tempestade, elas fogem do nosso controle, elas não são administráveis, elas são imprevisíveis. Sabendo que a tempestade nos ensina, mas às vezes ela nos machuca. Quantas vezes nós já fizemos essa pergunta a Deus? Quantas vezes nós que aqui estamos, ou por que não dizer a maioria, se tem alguém que ainda não fez, você não já parou e diz assim, mas Senhor, eu deveria estar passando por isso? Senhor, o Senhor não se importa comigo? O Senhor não está ouvindo a minha oração? Porque nesses anos de crente, foram incontáveis as vezes que pessoas chegaram para mim e disseram, pastor, Deus não me ouve mais. Eu vou me desviar. Pessoas que se afastaram da igreja, do convívio da igreja. E quando a gente vai atrás, elas dizem, é porque Deus não me escuta.
Os discípulos chegaram lá. Olha, irmão, eles esqueceram do que foi falado para ele lá no início. Se você prestar atenção, a Bíblia Sagrada diz que naquele dia, Jesus olhou para eles e disse assim: passemos para a outra margem. Preste atenção, quem foi que mandou passar para a outra margem? Quem foi que deu a garantia de que eles chegariam na outra margem? Quem deu a garantia, irmão, foi Jesus Cristo. Você observa, quem deu a garantia não foi um homem qualquer. Não foi o mundo estar querendo pregar Jesus como se fosse uma pessoa qualquer. Se referindo a Jesus com gíria, até profanando de várias maneiras. Mas eu já disse aqui, ninguém tem poder para acalmar o vento e a tempestade. Somente Jesus Cristo. Eu estou falando desse Jesus essa noite. Foi Jesus que olhou para os discípulos e disse assim: passamos para o outro lado. Ou seja, independente do que ia acontecer, eles chegariam do outro lado. Deixa eu profetizar essa noite, olhando para você, de frente para você. Independente do que acontecer, você vai chegar lá, rapaz. Está doendo, a tempestade às vezes causa dor. Mas eu venho essa noite na autoridade que a Bíblia Sagrada confere a todos nós para dizer: quem chamou para passar para o outro lado tem poder para nos levar até o outro lado. Eu não posso ir muito adiante, mas tem um hino que diz assim: essa tempestade vai passar, ela não veio para ficar, ela já tem dia e hora marcado. A tempestade vem e destrói, mas ela passa, ela vai embora. Quem prometeu foi Jesus. Agora você observa que antes dos discípulos perguntarem, Jesus já estava no barco. A segunda coisa, antes da primeira pergunta, primeiro, quem mandou passar foi Jesus. Segundo, Jesus já estava no barco. Ele já estava no barco dormindo. Eu posso profetizar para você? Eu vou profetizar, eu vou dizer tudo. Jesus já está lá, meu irmão. Por que você chora, perturba o seu coração? Como vai ser? Eu não sei, Jesus está lá. Você observa, o autor desse livro, João Marcos, a Bíblia Sagrada diz que ele na primeira viagem missionária, que ele inventou de viajar com o apóstolo Paulo, aí ele pegou e desistiu. A Bíblia registra aqui uma contenda entre dois grandes evangelistas da Bíblia Sagrada. A Bíblia fala da contenda que houve entre o apóstolo Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos. A Bíblia Sagrada diz, não é? Houve contenda entre eles, porque o apóstolo Paulo disse: não vou levar ele na segunda viagem missionária, porque ele desistiu na primeira. Aí a Bíblia Sagrada disse: Barnabé, discipulador, foi lá e disse: não, houve contenda, foi um para um lado, outro para o outro. Ele pegou João Marcos e levou com ele. Você observa, João Marcos, ele tinha por objetivo, talvez olhando isso daqui, você observa, eu imagino, não é? Grifo nosso, mas eu imagino pelo contexto da Bíblia, que João Marcos, ele queria ser missionário com o apóstolo Paulo. Você vê uma coisa, ele não foi missionário como o apóstolo Paulo, mas o Evangelho segundo escreveu Marcos, a Bíblia Sagrada diz que Marcos não é o autor. Marcos, ele é apenas um escritor, chamado amanuense. É aquele que ouviu e anotou. Por quê? Diz que o apóstolo Paulo, futuramente, quando escreve a Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, toma para ti Marcos, que parece que ele é bom, ele é um bom obreiro. Mas não foi o apóstolo Paulo que não quis mais ele no barco? Não é interessante isso? E quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma, juntamente com o apóstolo Pedro, quem foi que ouviu os ensinamentos dele e anotou na Bíblia Sagrada? Foi justamente João Marcos. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Sabe o que é que a tempestade faz com a gente? Nos leva para o caminho que Deus quer nos colocar. Às vezes nós pensamos que o nosso caminho é ir para lá, mas Deus diz assim: não é. Eu vou mandar a tempestade para mostrar para você que o caminho não é esse, o caminho é esse daqui. Agora eu vou dizer uma coisa, não se preocupe não, porque se você é crente, Deus já está no barco. Só vai acontecer o que Ele permitir que aconteça. Ele está lá, Ele está na popa. É na popa que direciona o barco, que diz para onde o barco vai e para onde o barco não vai. Deus é contigo, Deus é contigo.
Deus é contigo. Você imagina, não era para eu estar em Joinville, não era meu plano estar em Joinville hoje. Não era meu plano estar aqui, morando aqui. Mas eu estou há 8 anos. E cá para nós, estou arrependido não. Estou fazendo a obra de Deus com alegria. Já disseram, pastor, vai voltar. Vai chegar um tempo, talvez Deus crie uma tempestade para me mandar de volta. Mas por enquanto eu estou aqui, não era meu plano. Irmãos, nós pensamos ali, não é? Planejamos os nossos caminhos, mas não esqueça que os nossos passos ainda são guiados pelo Senhor, que pode todas as coisas. Agora deixa eu avançar aqui, porque há uma segunda pergunta. Agora a pergunta de Jesus, quando ele olha para os discípulos e ele diz assim: por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé? Vocês não têm fé? Quando Jesus faz essa pergunta aos discípulos, observe. Quando Jesus faz essa pergunta, pelo menos 4 coisas ele quer ensinar. A primeira delas é que ele quer nos lembrar da promessa dele na nossa vida. Olha o versículo de número 38, o que é que diz? Aliás, o versículo de número 35, porque havia uma promessa de Jesus que eu acabei de citar: passemos para o outro lado. Quem prometeu foi Jesus. Primeira coisa, quando Jesus olha para a gente, diz assim: por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé? Jesus está fazendo lembrar agora. Lembra uma coisa aí a você, lembra uma coisa. Eu acabei de dizer que não era meus planos estar aqui, mas eu estou aqui. E estou feliz, meu irmão, estou fazendo a obra de Deus. Estou sentindo a presença de Deus todo dia. Estou vendo o agir de Deus todos os momentos. Estou vendo milagres acontecerem nessa igreja todos os dias. Eu poderia apontar para os milagres dessa noite que estão aqui cultuando a Deus conosco. E os que eu sei, fora os que eu não sei. Agora você observa que, quando eu lembro que eu estou aqui, irmã Joia, eu lembro que num culto, eu estava lá como líder da mocidade, e a irmã Catiana do Jeová Nissi se levantou e disse assim: aquele menino ali, Mário Sérgio, não é teu nome, rapaz? Eu disse a ela, disse, fica de pé aí. Eu era o líder da mocidade, estava com a mocidade no templo central da minha igreja. Aí ela disse, fica de pé aí. Deus falou comigo, um dia tu vai tomar os rumos do sul. Eu anotei na minha Bíblia, fiquei quieto. Outro dia no círculo de oração, a irmã Ruth Leite me mandou ficar de pé também. Mário Sérgio, aquela irmã do círculo de oração, depois, aí eu olhei para ela, ela disse, fica de pé aí. Daí eu fiquei de pé, com aquela autoridade das irmãs de oração. Ela disse, Deus falou comigo, tu vai tomar os rumos do sul. Eu baixei minha cabeça, chorei, anotei, não sabia de nada, né? Conheci Thaísa, ficamos noivos, casamos, com 8 meses de namoro, casamos. 1 ano de casamento, 1 ano de namoro, a gente já tinha o quê? Lá com 10 meses a gente casou. Mulher terrível. 1 ano de namoro, né? A gente já era casado, 2 meses de casado. E é interessante que primeira viagem que eu fiz para Joinville, que eu trouxe Thaísa, lá no hotel Avenida, a gente não era daqui ainda, a gente veio a convite do pastor presidente para pregar numa escola dominical. Aí quando a gente chegou lá no hotel, Thaís abriu uma bíbliazinha que ela tinha assim pequenininha, e ela disse, Mário, eu quero te mostrar uma coisa. É porque um dia eu estava num culto, e olha aqui, eu anotei o dia e a hora. Deus usou uma pessoa para mim e disse, você vai tomar os rumos do sul. Eu não sabia daquela história, eu abri minha Bíblia e mostrei para ela também. Ela disse, e um dia Deus me mostrou no mapa a cidade. Disse assim, um dia você vai para Joinville. Ela disse, para mim é impossível. Porque assim, irmãos, a gente planeja, mas a nossa vida ainda está na direção de Deus. Você planeja, mas você não reclame não quando a tempestade vier. A tempestade vem para te colocar no lugar aonde Deus quer que você esteja. No lugar da bênção. No lugar, irmãos, onde Deus vai continuar abençoando a tua vida. Agora, deixa eu falar a segunda coisa. A primeira coisa é porque havia uma promessa de Jesus. São os 4P agora. A segunda, irmão, é que naquele lugar havia a presença de Jesus. Na presença de Jesus, as coisas acontecem. A presença de Jesus altera as coisas. De alegria faz arder o coração. O que era frio, de repente fica quente.
E no cenário tudo fica diferente. Diante dele, a esperança faz banquete. E no momento tudo pode acontecer. Casa velha pode virar palacete. E até a tristeza cantar e saltar de prazer na presença de Jesus. A segunda coisa que Jesus queria que os discípulos lembrassem, quando ele disse assim: por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé? Ele queria lembrar que nós estamos na presença dele. Você está na presença, sabe de quem? De Jesus. Você não está na presença de qualquer pessoa, não, irmão. Você está na presença de Jesus. Quando a tempestade vier, irmão, para acabar, porque a tempestade vem acabar, a tempestade vem tumultuar, a tempestade vem querer acabar sonhos, vem querer fazer com que nós esqueçamos da promessa de Deus na nossa vida. Mas não esqueça, você tem a presença de Jesus na sua vida. Jesus essa noite te lembra, você tem a minha presença. Você tem a minha presença. Ninguém toma a presença de Deus na nossa vida. Um dia chegou um homem aqui e pediu meu sapato. Eu dei meu sapato. Dizem que o homem jogou uma praga que eu fiquei doente por um bom tempo. Tomou meu sapato. Né? Meu pé inchou. Se é que ele tomou mesmo, se é que isso aconteceu. Mas se tomou, tomou de besta. Olha eu aqui, de sapato. Me olhando outra vez, dando glória a Deus. Porque pode ter tomado o sapato, mas a presença de Jesus está ardendo no coração. A terceira coisa, para eu terminar, porque a hora está se acabando, é porque nós não temos só a presença de Jesus, nós temos a paz. A paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor está conosco. Você já viu, irmão? A tempestade se levanta, mas a gente dorme. Não é? Deixa eu ser bem direto agora, bem objetivo. Durma em paz. Descanse seu coração. Viu, Michele? Descanse o coração. Durma em paz. Viu, Sara? Durma em paz. Durma em paz, Gerson. Durma em paz, né? Irmão Ângelo, durma em paz. Sabe por quê, irmão? Porque quem tem Jesus tem paz no coração. Não é verdade? Coisa boa é ter paz, meu irmão. Coisa boa é ter Jesus ali. Quantas vezes não apostaram que a tempestade ia resultar em briga? Quantas vezes, irmão, não apostaram que a tempestade ia acabar, não é? Você já viu? Está lá a multidão esperando para aplaudir a nossa queda. Mas não houve queda. Não houve briga. Não houve baixaria. Nem vai acontecer. Porque se Jesus está no barco, irmão, Jesus coloca paz na nossa vida. Ele não traz guerra, não, ele traz paz. Durma tranquilo, amanhã quando você acordar, você vai ver que Jesus já resolveu tudo. As águas já se moveram. Agora, eu vou falar a quarta palavra. É porque Jesus está lá e lembra da promessa. Ele lembra que nós temos a presença dele. Ele lembra que nós temos a sua paz. E ele lembra para a gente, sabe o quê? Por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé, não? Saiba de uma coisa. Jesus está dizendo, eu tenho poder. Eu só não tenho paz, não. Eu tenho poder também. Jesus tem poder, meu irmão. Diante de Jesus, o inferno estremece. Diante de Jesus, irmão, as maiores autoridades do mundo disseram que não temem os grandes exércitos. Mas quando um crente dobra o joelho, aleluia! Tem uma irmã do Centro de Oração, já que eu lembrei delas, que um dia roubaram o celular dela, lembra dessa história? Roubaram o celular da irmã. Aí ela disse assim, irmão, eu passei a noite todinha de joelho, Jesus incomoda o ladrão. Faz ele devolver meu celular. É o celular que eu dobro o joelho de noite e faço a oração, aquela oração do mistério do WhatsApp, e saio mandando para as pessoas. Jesus faz o ladrão, incomoda ele, passou a noite de joelho. Jesus incomoda o ladrão. Jesus incomoda o ladrão. Jesus tem poder, meu irmão, para incomodar até ladrão, para devolver celular de crente. Porque a irmã disse que quando foi de manhã, estava fazendo café, escutou uma pancada na porta.
Quando ela foi olhar, que abriu a porta, que olhou, lá vai um rapaz correndo, e ela olhou para o chão, lá estava o celular dela. Ela disse, eu não sei o que aconteceu, mas ele voltou para devolver o celular, meu irmão. Mas é uma coisa tão simples, irmão. É porque às vezes a gente espera Jesus no vento, ele não vem no vento. A gente espera ele na calmaria, ele não vem na calmaria. Sabe por quê? Não espere Jesus vir não, irmão. Ele já veio, ele está com você, ele é seu Deus. Ele tem poder. Ele tem poder para fazer, meu irmão. Jesus tem poder. Você lembra disso? Ele tem poder. Mas espera aí, pastor, estão me humilhando. Não vem chorar para mim, não. Reclama com quem pode resolver, porque ele tem poder para resolver. Ele tem poder para, mudar o curso das águas. Ele tem poder para ressuscitar dos mortos. Jesus tem poder para pegar o pão. Está aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para tantos? Aí Jesus diz, não, manda sentar a multidão. Para vocês, o que é isso para tantos? Mas para Jesus, irmãos, é suficiente para ele operar milagre. Jesus tem poder. Tem poder. Tem poder para prover o que está faltando. Eu vou falar, vou profetizar mais uma vez. Nessa noite, Jesus manda lhe lembrar que ele tem poder para prover, irmãos. Nem que seja por meio de corvos, mas ele vai prover. O irmão disse, eu estava chorando. Irmão Joseni José, lá de Abrão e Lima, lá em Pernambuco. Ele gosta de cantar Passa Jesus, sabe? Aí Joseni disse assim, irmãos, eu estava... Aquele que eu contei semana passada, que Deus derrubou o frango do carro. Ele disse assim, irmãos, eu estava em casa, com fome. Tinha que sair para cantar no Congresso da Mocidade, lá no Templo Central de Abrão e Lima. Ele disse, eu com fome. A mulher olhou para mim e disse, ô Joseni, tu vai cantar e eu vou ficar com fome com os meninos. Aí ele disse, Jesus, manda alguma coisa para eu comer. Aí ele disse, quando viu, aí abriu, a mulher gritou lá atrás, o Joseni, corre aqui. Ele disse, foi para o quarto, começou a orar. Jesus, manda, eu não sei, mas o Senhor pode mandar maná do céu. Ele disse, irmão, quando eu abri a porta do quintal, a mulher assustada, o quintal estava cheio de goiamum. Você sabe o que é goiamum? Goiamum é um caranguejo azul. Caranguejo de água doce, ele fica grandão assim. Aí ele disse, irmão, atrás da minha casa não tem rio, não tem mangue. Mas eu não sei como foi aquilo, começou a aparecer goiamum. Aí eu disse à mulher, bota água no fogo, porque sabe o que é isso? Tu gosta de caranguejo? Ela disse, é bom demais. Começa a esquentar a água, porque o nosso Jesus, que tem poder, mandou a carne do almoço. Vamos almoçar goiamum hoje. Aí ele disse, eu cheguei no culto, contei. Irmão, estava sem nada, Jesus mandou o goiamum. Está lá o caldeirão cheio de goiamum, que a mulher não aguenta mais nem comer. Tudo gordo, aquele caranguejo cheio de gordura. Aquela ceboseirazinha do mangue, que quem gosta de caranguejo, gosta daquilo. Não é, irmão? Aí ele disse assim, que o irmão riu dele. Ele disse, não, isso não é de Deus não, Deus mandar goiamum. Isso não é de Deus não. Aí ele disse que o irmão ridicularizou ele na igreja. Aí ele falou, irmão, quando foi daqui a pouco, acabou o culto, eu cheguei em casa. Daí aquele irmão ligou para mim. Aí disse assim, Joseni, corre aqui na minha casa, porque apareceu uns negócios aqui que eu não sei de onde veio. E eu tenho medo de pegar nesse negócio. Aí ele disse, aí eu fui lá, pensei que era uma cobra, um escorpião, alguma coisa. Quando eu abri o portão da casa do irmão, vi os goiamum correndo. Aí eu disse, é para tu entender que o meu Deus tem poder para mandar goiamum para quem precisa, e para mandar goiamum para quem precisa acreditar que Ele é Deus que manda maná do céu. Acredite, o teu Jesus tem poder. Ele tem poder. Ele está aqui nesse lugar. Ele manda dizer para você, eu não sei como você chegou, mas a palavra de Deus para você, faz tempo que eu não dizia isso. Jesus tem poder, nesse nome há poder. Agora a Bíblia diz assim, eu vou terminar, chegou a hora de terminar. Não é, irmão? Ele tem poder sobre a natureza. Aí a Bíblia diz, agora vem a terceira pergunta. A primeira foi Jesus que, aliás, fizeram para Jesus, não importa que nós pereçamos. A segunda, Jesus diz, por que vocês são tão tímidos? Voltem a crer.
voltem a ter fé, voltem a alegrar o coração. Jesus quer que você saia daqui hoje com o coração alegre. A Bíblia diz, coração alegre formoseia o rosto. Mas pastor, está faltando tudo em casa. Tem dinheiro, né? Botar de cabeça para baixo, só a graça de Deus. Cai papel e óleo e lava, cai um monte de conta para pagar. Mas irmão, a alegria do crente não está condicionada à conta não. Né, irmão? A alegria do crente não está condicionada à roupa nova. A alegria do crente é ter Jesus na vida. Não, irmão, Jesus quer hoje que você saia daqui diferente, feliz. Volte a ter alegria em servir a Deus, em nome de Jesus. Porque vem a terceira pergunta. A terceira pergunta agora é entre os discípulos. Você observa, Jesus foi lá, acalmou o vento e a tempestade. Aquieta-te, cala-te. Aí a Bíblia diz que eles olham para eles agora. Eles olham entre eles e eles começam a dizer, mas quem é esse? Até o vento e a tempestade obedecem. Eles começam a dizer sobre Jesus que chamou eles. Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quem sabe não tem alguém aqui perguntando essa noite. Né? Eu pensava que conhecia Jesus. Porque às vezes, irmão, a gente pensa que Jesus só dá algo extraordinário para a gente, não é? Jesus, ele só opera milagres se for transformar uma lancha no iate. Né? A lancha do irmão Samuel, ele vai chegar lá na praia e vai ter um iate. A gente pensa que Jesus só opera esse milagre, ele tem poder para fazer isso, mas não é só isso que ele faz não. Falta um palito de fósforo, ele usa alguém para chegar na nossa casa e entregar o palito de fósforo, para mostrar que nós ainda vivemos na dependência dele. Aí a Bíblia Sagrada diz que eles perguntam, quem é esse, irmãos, que até o vento e a tempestade obedece? Aqui eu vou terminar. Nome de Jesus. Porque você precisa lembrar quem é o seu Deus. Quem é Jesus que nós servimos, irmãos? Ele já estava na criação com Deus. João diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é verdade? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo que foi feito por ele. E nada do que foi feito sem ele se fez. Ele já estava na criação. O nosso Jesus já estava na criação. Nosso Jesus, ele foi tipificado no sacrifício do Cordeiro, que cobriu Adão e Eva quando eles sentiram vergonha da nudez. O nosso Jesus, ele foi profetizado pelos grandes profetas. Ele nascerá, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, o governo. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele virá, ele não tinha parecer nem formosura. Ele nasceu de uma virgem, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Quando ele chegou e o homem já fedia, ele disse, tira a pedra, porque eu estou aqui para ressuscitar. Não se preocupe, a sua filha não morreu, ela apenas dorme, porque agora chegou o que pode resolver o problema. O nosso Jesus ainda multiplica pães, o nosso Jesus ainda faz aleijado andar novamente, elegantemente. O nosso Jesus ainda faz surdo voltar a ouvir, mudo voltar a falar. O nosso Jesus ainda é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o derradeiro, o que venceu, o que foi até o inferno e voltou com a chave para mostrar que ele tem todo o poder, todo o domínio está em suas mãos. Nosso Jesus foi aquele, irmão, que sofreu humilhações por nós. Ele sofreu, ele padeceu, foi humilhado, disseram muita coisa contra ele. Nosso Jesus, irmãos, ele colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Nosso Jesus foi humilhado, maltratado. Lá na cruz do Calvário, diz que ele olhou e disse, Pai, perdoa. Ele não sabe o que fazem. Ele não sabe o que fazem. E quando um dos ladrões se voltou para ele, aceitou Jesus na cruz, lembra-te de mim. Ele disse, não, hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. Não é porque você lembrou de pedir a quem poderia resolver. Esse é o nosso Jesus. Lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se desse nome essa noite, Jesus Cristo.
Coloque nos umbrais da sua casa. Diz que os sacerdotes, quando eles estavam se preparando para entrar no Santo dos Santos, ele tinha um negócio que eles colocavam na testa assim, e estava escrito lá, santidade ao Senhor. Para eles lembrarem que não era de qualquer maneira que entrava lá. A gente precisa colocar nos umbrais da porta novamente. Bota essa noite, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Comece a pronunciar esse nome. Se você não tem força para orar, você começa a dizer assim, Jesus Cristo. Comece a pronunciar o nome dele, Jesus Cristo. Não é? Mas eu não tenho força, pastor, a tempestade está muito forte. Mas Jesus Cristo. Você não precisa de outra coisa não, o que você precisa está ali, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Pastor, eu sofro demais, pastor. Aquela pessoa que está do meu lado não quer se converter, mas Jesus Cristo tem poder para tocar o coração e mudar o quadro. Jesus Cristo tem poder. Eu contei a vocês quando eu casei com minha esposa. Eu acabei de falar, não é? 10 meses de namoro. Não é assim? 10 meses de namoro não, 2 meses de namoro antes de casar. Com 10 meses casamos. Com 1 ano já tinha... Aliás, com 2 meses de casado... 1 ano de namoro já tinha 2 de casado. 2 meses. Eita Jesus, com 1 ano de casado, 1 ano de namoro já tinha 2 meses de casado. E inverteu os negócios. Mas quando eu casei, mandaram me separar dela, irmão. Disseram assim, ela vai ficar louca. Vocês conhecem a história, depressão chegou. A depressão pós-parto chegou. Minha esposa, eu vou dizer, pronto. Posso dizer não, quem manda sou eu. A minha esposa queria jogar o meu menino pela janela. Tinha uma época que eu cheguei em casa e eu não conheci Thaís em qualquer lugar não. Sabe como era o nosso namoro? Era na escola dominical. Gente, eu ia para a escola dominical dar aula na classe dos rapazes e ela estava lá na classe das moças. Acabava a escola dominical, pegava na mão dela e ia deixar ela em casa, escondido de irmã Francineuda. Porque a irmã Francineuda fazia um almoço e queria que eu almoçasse lá. E eu, muito tímido, não queria almoçar. Tinha promessa de Deus. Fiz propósito diante de Deus. Veio a tempestade. Por causa da tempestade, minha esposa entrou numa depressão. A depressão que me maltratou. Quando eu cheguei em Joinville, a gola da minha camisa não fechava. Você me conheceu quando eu cheguei. Cadê Maico? Está ali. Era assim, era inchadão. Não cabia dentro de uma camisa, dentro de um terno. Eu não podia fechar um terno. Eu vim saber, eu quero fechar um terno agora. Depois que eu cheguei aqui no Estevão de Março, que eu emagreci. Mas era complicado. Sabe o que disseram para mim? Acaba o namoro, juristas, colegas. Acaba teu casamento, Maricete. A gente consegue anular teu casamento. Nós temos, a gente que manda na lei, a gente vai anular. Bota tua esposa lá no hospital dos loucos, interna ela, que ela não vai mais ficar boa não. Irmão, mas Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, nesse nome há poder, meu irmão. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Deixa eu lembrar para vocês que eu me desviei. No dia que eu cheguei e me sentei no sofá da minha casa, depois de passar pelo corredor, eu ia dar aula naquele dia na universidade. Passei, Gerson, Thaísa estava lá tendo uma crise nervosa. Da guia segurando de um lado. Devo muito àquela nega de Jesus. Mora no meu coração. Priscilinha do outro segurando. E Thaísa tendo aquela crise nervosa. Eu fui lá, irmã Regiane, me sentei no sofá da minha casa. Botei a mão assim entre as pernas. Disse naquele dia, Senhor, não quero mais ser crente não. Não quero mais não. Não gosto de lembrar disso, mas eu disse, eu não... Tem alguém precisando ouvir isso aqui essa noite. Eu não quero mais ser crente não, Jesus. Não aguento mais não. Preguei a palavra de Deus. E mais de 30 pessoas aceitaram Jesus. Mas a minha casa está em desgraça. A tempestade chegou, irmãos. Estou pregando, não é utopia não. É o que nós vivemos, todos nós. E a tempestade machucou, Jonas, meu coração. Me maltratou, sabe? Naquele dia eu ali, irmã Ivete, com a mão entre os joelhos, dizendo, Senhor, eu não quero mais ser crente, soltei o livro no chão. Quando a campainha da minha casa tocou, eu abri o portão de costas, já contei isso a vocês. Irmã Maria do Carmo, que já passou aqui por essa igreja, deu esse testemunho. Ela entrou cantando,
como as irmãs do círculo de oração cantam hinos espirituais, quando são usadas por Deus. E ela dizia assim: toda arma de rancor contra ti se desfará, quando o inimigo se erguer com teu furor, ele não te vencerá. Cantando o hino da harpa, não o centenário da harpa. Ela foi lá onde eu estava, eu não conhecia a irmã Carminha ainda. Ela colocou a mão na minha cabeça, irmão Samuel, e disse assim: meu filho, eu ainda sou Deus na tua vida. Eu ainda mando. Sabe por que tu passou isso tudo? Para que você entenda que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor o homem viverá. Mas lembra-te que esses 40 anos que você esteve no deserto, não se envelheceu as suas vestes sobre você, nem faltou pão sobre a sua mesa, para que você entenda que eu sou Deus. E como prova que eu sou Deus, hoje eu estou virando este cativeiro. E você que disse aí sentado que ia se desviar do meu caminho, você não vai se desviar, porque a tempestade ela não vem para afastar, a tempestade vem para aproximar de mim, que sou Deus na sua vida. Naquele dia, irmã Maria do Carmo saiu cantando: quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Ela cantava: não tenha medo, irmão, se atrás vem o faraó desgraçado. Aí ela disse: Deus vai te atravessar. E naquela hora Thaisa saiu de dentro do quarto. E ela disse: você vai entoar. E começaram a cantar as duas o hino da vitória. Naquele dia Thaisa foi liberta da depressão. Naquele dia foram quase pouco mais de 2 anos de sofrimento que eu vi Deus colocar por terra. O desfecho da história é interessante. A Câmara Municipal da cidade fez uma sessão para nos pedir perdão oficialmente, porque nós somos maltratados, irmãos. Nós somos, quem vê a gente aqui, várias pessoas, eu às vezes chamo os irmãos de bonito. Vários irmãos passaram, eu quero crer que foi sinceridade, passaram na porta e disseram: pastor, tá bonitão, mas tu não sabe o que eu passei para chegar até aqui. A tempestade teve que ensinar, teve que moldar. Sabe, irmãos, era assim, era eu passeando com Thaisa na rua, e pessoas que nos conheciam desde criança na igreja olhavam para a gente e diziam: lá vai o casal de ladrões. Esse casal não vale nada. Aquilo magoou, irmão, aquilo acabava comigo. Eu andando com minha esposa, que era feliz, ela sempre foi muito feliz, muito dinâmica na igreja, muito... A Thaisa que vocês veem aqui não é invenção, ela sempre foi desse jeito, até mais. Ela sempre foi assim, de repente eu andava com ela, sabe, meio adoentada, pegando na mão assim, eu chorava quando ouvia as pessoas apontando para a gente. Mas naquele dia, Deus colocou por terra todo o mal. Naquele dia a depressão foi embora, a Câmara Municipal nos pediu perdão. A nossa igreja, que muitos líderes tinham alimentado aquela contenda, nos chamaram na frente na Santa Ceia e queriam até lavar os nossos pés, eu que não deixei. Nos deram uma placa. Não estou contando vitória, sendo orgulhoso. Eu quero dizer para vocês, provar para vocês que o nosso Jesus tem poder. E eu quero dizer para vocês que se há cativeiro aqui essa noite, o Senhor Jesus está colocando por terra agora. E você está sendo liberto em nome de Jesus. Se havia cativeiro agora, Jesus está mudando. Não estava nos meus planos falar isso aqui essa noite, mas aqui há um Jesus que direciona todos os caminhos. E Ele manda dizer para você: volta a crer, rapaz, volta a acreditar. Jesus está tirando tudo que impede você de chegar à presença dEle essa noite. Coloque-se em pé, eu quero orar por você. Quero orar por você agora, quero orar pela sua vida.